Bom dia e bem-vindo ao estúdio RECOSMOS, onde temos a honra de receber novamente o general Yakovlev. Bom dia, Gerard. Bom dia, Gerard. Bom dia a todos. Vamos falar hoje sobre a probabilidade de uma guerra entre a Rússia e a OTAN, através da invasão, anexação, tentativa de ataque aos Estados Bálticos. Serviços de inteligência alemães, bálticos e poloneses temem a possibilidade de um plano russo, conforme afirmam claramente, no qual, após obterem um cessar-fogo ou uma vitória na Ucrânia, eles param de lutar. Durante 3 anos, eles reconstroem um exército de 800 mil homens, produzem milhares de blindados, acumulam tudo nos países bálticos antes que possamos reagir e invadem. Cenário otimista, ambicioso. Otimista, ambicioso para os russos. Não acredito muito nisso. Mas eu entendo que podemos eu entendo que devemos nos preparar. Se dissermos que não acreditamos, então está tudo bem e a vida segue normalmente. Isso se tornará uma profecia autorrealizável. Por não acreditar, aconteceu com a Ucrânia, a propósito. Não acreditamos nisso. Então ele aproveitou e atacou. Fundamentalmente, acho que estamos nos confundindo ao misturar Putin ataca a OTAN e Putin quer atacar um membro da OTAN. Para ele, a OTAN é um bloco, é a solidariedade ocidental, é o principal obstáculo para seus sonhos de poder e dominação na Europa, é a solidariedade da OTAN e a solidez da OTAN. Então, ele ataca a OTAN. E no sentido de o que faz querermos ficar juntos, os Estados Unidos na OTAN ou não, ou os Estados Unidos que estão desestabilizando a OTAN hoje. Tudo isso não é uma bênção para Putin, o que não é a mesma coisa que atacar a Estônia ou a Polônia. Mas nesse momento, a desestabilização da OTAN, como uma entidade capaz de se defender para finalmente ter relações bilaterais com países que têm ambições separadas, isso não seria o pré-requisito para um ataque aos países bálticos? No sonho de Putin, a OTAN fecha as portas como o Pacto de Varsóvia. Aliás, ele disse isso abertamente. Nossa. Por que vocês não fecharam a OTAN após o fim do Pacto de Varsóvia? Então vocês vão fechar a OTAN? Trump está indo embora. A sede da OTAN em Bruxelas será transformada em habitação social. Finalmente todos estão voltando para casa. E nesse dia ele tem a Europa que ele quer, porque ele pode negociar com cada país individualmente. E então ele vai dizer à Estônia, você ainda existe, não é? Não é normal como ele fez com a Ucrânia, mas é mais para impor sua lei do que para invadir. Dito isto, ouvi um estoniano no ano passado dizer que isso é algo muito forte. Ou ele perde na Ucrânia e vai querer se vingar, ou ele ganha na Ucrânia. Isso abre oportunidades e cria desejos para ele. E em ambos os casos? Como estoniano, sinto que isso não vai bem, entende? Então, eu entendo que os países mais expostos estejam preocupados. Isso eu entendo. A Polônia está cada vez menos preocupada porque se tornou bastante difícil de engolir. Os países bálticos estão sendo progressivamente fortalecidos e então eles começam a criar forças armadas nacionais capazes de causar um problema. Apesar de tudo, de países com 1 milhão de habitantes? Então, no total, os 3 são 5 milhões. É a mesma população que a Finlândia. A Finlândia, ela tem 14 brigadas mobilizáveis em 24 horas. A Finlândia não teme a Rússia, ela nunca teve. Bem, desde 1990, ela nunca temeu a Rússia militarmente. Ela diz, você sempre pode vir e nós vamos te explicar. Você vê o Distrito Militar Oeste da OTAN, enfim, da Rússia, sobre a qual a OTAN falava. Até que ele queimou na Ucrânia, em 2022, o Distrito Militar Oeste, eram 14 brigadas, o equivalente ao exército finlandês. Então, não tememos os finlandeses, esses caras. Por que temeríamos um país de apenas 5 milhões de habitantes? 5 ou 6 milhões de habitantes conseguem ter 14 brigadas, mas os 3 países bálticos com população semelhante não conseguem o mesmo? Portanto, eles poderiam ter no mínimo 6. 1 mais 2 mais 3, quando vemos o equilíbrio das populações, com 6 brigadas reais presentes. Além disso, porque os estonianos têm isso e os letões e lituanos começam a pensar nisso no dia em que eles realmente têm um exército de recrutamento com massas de voluntários por trás E então eles fazem como os suíços, por exemplo, distribuem centenas de milhares de armas de guerra para a população.
Bem, com a OTAN, além disso, né, com a defesa solar da OTAN, com a artilharia, meios de ataque na profundidade da OTAN. Portanto, todas as coisas que custam muito caro são cobertas pela OTAN. Tudo que requer muita mão de obra, conhecimento do terreno, coragem e abnegação é assumido pela população local. O acordo da OTAN é que você se defende e nós te ajudamos, não que você não faz nada e nós te defendemos. Nós viemos em seu lugar. Daí a vontade russa de separar os Estados Unidos da OTAN. E de estourar? A OTAN. E se fizéssemos uma OTAN europeia sem os americanos, seria um retorno ao Tratado de Londres, a União da Europa Ocidental, que antecedeu a OTAN por alguns meses ou um ano. Isso preocupa muito menos Putin, com certeza. E, principalmente, que hoje não há um alinhamento estratégico entre as grandes potências Alemanha, Polônia, Grã-Bretanha e França. Desses 4 países, há um que tem um verdadeiro exército, mas que carece de profundidade, é a França. Há um que tem um exército em desordem, é a Grã-Bretanha. Há um que tem um exército que é fictício, é a Alemanha. Existe um exército que em breve será muito forte, eles ainda não chegaram lá, mas estarão em 2 ou 3 anos. Então, se já os 4, todos estávamos em uma dinâmica, entre aspas, militarista. Você vê o que eu quero? Criação de defesa. E, por exemplo, concordamos com os meios solares, em vez de ter 3 modelos de defesa solar. Apesar de ser idiota, ter 3 mísseis diferentes complica a vida do adversário. No entanto, os sinais que os russos enviam violando regularmente os espaços aéreos, inclusive em 2022, com uma bomba atômica sob um Sukhoi 27 no espaço aéreo sueco. Não sabemos se era uma maquete real, mas ainda assim, o sinal. Tendo drones que sobrevoam a Alemanha, violando o espaço para sobrevoar usinas elétricas. Tendo isso, é a dimensão militar, tendo a dimensão política. Com Patrushev, que dizem, dá o direito de anexar os países bálticos depois. O desaparecimento da Ucrânia. E para você tudo isso é apenas blefe. Digamos que o mais provável não seja a intervenção militar. Mas meus amigos bálticos discordam. Eles dizem que é normal eu pensar assim, pois sou da França, que é longe, e tenho tempo para ver o que está por vir. E há uma certa lógica. Não esqueço que pouco antes da guerra de 2022, a fase 2 da guerra ucraniana, na televisão fiquei impressionado ao ver Putin e Lukashenko. Foi na televisão algo como o Jornal das 8, uma coisa à parte, Lukashenko dizendo a Putin, e você sabe que meu país não tem acesso ao mar. E Putin, naturalmente, dizendo, isso pode ser resolvido. Então, depois, os alemães fazem algumas análises ok em alguns vazamentos, e então eles fazem planos. E eles dizem que os russos estão fazendo planos. Sim, todo mundo faz planos. Mas nós não fazemos nenhum plano de invasão, sim? Absolutamente, isso. Posso dizer com certeza, para tranquilizar todos os seus ouvintes, que a OTAN não está fazendo nenhum plano NAR Moscou. Nós podemos... lembrar sua trajetória na OTAN. Sim, bem, enfim, então... Não, mas você estava em uma posição que... Sim. Então, eu vi os planos anteriores, não os de agora, mas os planos, isso é certo. Então, são planos defensivos que, na prática, levariam o russo de volta à fronteira. Sem dúvida, não hesitariam em atacar em profundidade, se necessário, chegar lá. Bem, mas não é um plano de... e depois vamos conquistar a Bielorrússia e vamos conquistar São Petersburgo. Não, isso não. E por uma razão simples, é que a maioria dos países da OTAN não vai querer. Um plano da OTAN é aprovado por seus 32 membros. Portanto, no limite, mesmo se houvesse 2 ou 3 que estavam super animados e queriam ir até Nizhny Novgorod. Os caras que assinam o plano, basta um para dizer, mas não há como irmos até Nizhny Novgorod. Então, eu não assino isso. Portanto, eu não sei quais são os planos, mas sei que eles não são agressivos. Por outro lado, a OTAN está cada vez mais... Vão haver grandes anúncios neste verão. A OTAN está se preparando para o longo prazo, com uma verdadeira capacidade de defesa. Inclusive, vamos voltar à defesa antecipada, em vez de o primeiro golpe ser em benefício dos russos. Depois precisamos reconquistar, o que é um verdadeiro problema, pois eles dizem que se reconquistarmos, vão para o nuclear. Bem, agora estamos ressuscitando a defesa antecipada. Já no primeiro quilômetro, eles enfrentam problemas.
Não os deixamos tomar todos os países bálticos antes de tentar recuperá-los. Não. E Está bem? deles. Isso significa que teríamos brigadas no local. Então já temos forças no local Nós falamos. em reforçá-las. Mas além de possíveis implantações na Ucrânia para garantir uma força de reafirmação para o país. Até o momento ninguém está dizendo isso, nem em Washington, nem na OTAN, pelo que sei. A Ucrânia, ninguém fala sobre. É o fogo em 2 anos. A Trump que disse, e uma força europeia na Ucrânia, por que não? O que seria uma ótima ideia do meu ponto de vista, inclusive para a União Europeia. Porque se a América não quer participar, isso significa que teremos que nos tornar independentes. Isso nos ajudará a alcançar a independência. Uma excelente ideia. Voltando à possibilidade, realidade e probabilidade de um ataque militar não híbrido, lá estamos, como você disse, estamos, mas de um ataque militar convencional com tanques cruzando a fronteira, seria uma possibilidade técnica para os russos, talvez 3 anos após o fim das hostilidades na Ucrânia, mas no estado atual das coisas não acredito nisso. Agora não sou eu que Putin escuta. Em 2014, você disse, no início da guerra da Rússia contra a Ucrânia, quando eles anexaram a Crimeia, você disse que, se não reagíssemos, estaríamos observando os prenúncios da Terceira Guerra Mundial. De fato, até agora, parece que estamos nos direcionando para uma situação em que, como não estamos reagindo, eles estão indo cada vez mais longe. Para você, quando disse isso em 2014, isso incluía uma agressão da Rússia aos Estados Bálticos? Eu não acreditava mais nisso na época do que agora, na verdade. Mas, por outro lado, a passividade do mundo ocidental, porque reagimos se quiser, acordamos, somos frouxos, somos realmente fracos no joelho. Então, estamos melhorando um pouco, mas não estamos no modo de despertar de todo mundo, e no modo de despertar de todo mundo, há não apenas a retomada da capacidade, o que implica a retomada industrial, incluindo a autonomia europeia, porque quando os poloneses reativam seu exército, eles compram 80% fora da Europa. Então, sim, eles rapidamente adquirem um exército bem equipado e consistentemente equipado com material de qualidade. Viu o equipamento coreano, eles fabricam coisas sérias, não apenas telefones. Então, tudo isso é muito bom, mas como uma Europa que estaria sozinha poderia se defender, durante uma guerra contra a Rússia, não pediremos à Coreia que envie mais tanques. Entende o que eu quero dizer? Quanto tempo levariam para chegar? Nem aos americanos, aliás. Portanto, devemos recriar a base industrial e tecnológica de defesa europeia, mas de maneira deliberada. E isso, a União Europeia. O número de países que não entendem esse assunto é catastrófico. Além disso, ainda não temos um alinhamento das nações para dotar-se de uma capacidade decisória europeia real, considerando operações até o nível de guerra. E se os americanos não quiserem vir nos ajudar a liderar tudo isso? Porque, até agora, são eles que estão fazendo isso. Portanto, continuamos sendo um convite à agressão para Putin, e é por isso que continuamos em uma trajetória para a Terceira Guerra Mundial. Essa consciência que todos os militares europeus têm, essa consciência, as políticas e os meios não estão acompanhando hoje, mas não há coisas a serem feitas mais rapidamente, como, por exemplo, com os turcos. Quando a Rússia violou o espaço aéreo turco, eles derrubaram o avião Sukhoi 24 que o invadia. Não há mais violação do espaço aéreo deles. Nós já fazem 3 anos e até mais de uma década que vemos os russos violarem nosso espaço aéreo sem que reajamos, mesmo para interceptar os mísseis que entram no espaço aéreo polonês e romeno, antes mesmo de termos mais recursos. Mesmo que seja para reagir ao nível da ameaça, como os turcos fizeram, não seria uma forma de mostrar que existem limites? Sim, estamos de acordo sobre isso. E então, precisamos evangelizar. Quero dizer, a política francesa de hoje é se haverá um governo amanhã, se haverá um orçamento, se nossos benefícios sociais, etc. Isso me parece completamente fora da realidade. Porque a cara do nosso sistema social, quando é Putin que fará a lei em Europa, nós teremos o sistema social dos russos. É isso que você quer? Então, não estamos no modo despertar e não no modo porque estamos acordando, concordamos entre nós de uma vez por todas. Os alemães continuam a nos puxar para baixo, digo francamente, com todo o carinho que tenho por eles, eles nos afundam. Os ingleses?
Eles têm uma visão muito contábil da defesa, sim, e então... Principalmente, eles têm muitos problemas em seus processos de compra. É uma catástrofe. Bem, os ingleses estão mal, muito mal militarmente. E o orçamento deles, superior ao nosso, não tem sucesso porque eles não são bons em gerir o orçamento. Todas as coisas deles, os golpes caros demais não funcionam, etc. E então eles perdem homens. E é isso. E os poloneses, essa é a boa notícia do momento, com a ressalva de que isso acontece em total abstração de uma indústria europeia de defesa. Então, eu tenho só uma pequena anedota. Industriais e deputados franceses foram à Polônia propor um programa conjunto de armamento, definimos a necessidade, lançamos a indústria e em 3 anos começamos a produzir. Os poloneses avisaram que se começassem a produzir, seriam invadidos em menos de 3 anos. Não podemos esperar a Europa agir. Isso é a falta de decisão europeia. Meu general, muito obrigado. Obrigado a você, Evangelizar, repetir a boa palavra do general Yakovlev. Eu acho que precisamos no nível europeu. Obrigado, meu general. Esperamos que tenha gostado e te vemos em breve no Recocosmos.